Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de História. Nós vamos continuar os nossos estudos sobre as migrações, né? A gente está falando sobre o campo e a cidade ainda. E eu vou fazer a aula de hoje de História junto com a de Português, porque na semana passada, que eram duas aulas, História e Geografia, a gente só fez a matéria de Geografia porque era matéria nova, ficou muito extensa, então eu não quis fazer de História junto. E como hoje a de Português ela tá mais enxutinha, eu vou passar a de História junto pra gente fazer. Não é muita coisa e dá pra gente fazer as duas hoje. E eu já vou começar com uma pergunta, né, que a gente vai responder lá no final. Por que ocorrem migrações do campo para a cidade? Muitos camponeses pobres não possuem terras para plantar e precisam trabalhar nas lavouras de outras pessoas. Além disso, as terras dos pequenos agricultores são compradas pelos donos das grandes propriedades. Nas décadas de 1970 e 1980, os grandes movimentos migratórios ocorreram em função da mecanização da agricultura e da consequente expulsão da mão de obra no campo. Então, conforme foram passando os anos e as coisas foram se modernizando, essa mão de obra feita por pessoas, que é a plantação, o cultivo e a colheita, ela foi substituída pelas máquinas, né? Pelos tratores, essas máquinas de colher, que é igual essa que eu estou mostrando aqui, passaram a tomar lugar das pessoas. Então, não precisava de muitas pessoas para fazer a colheita, precisava de uma pessoa para poder dirigir a máquina que faz a colheita. Então, o gasto com a mão de obra humana, eles já não tinham mais. Depois desse período de êxodo rural, vem diminuindo muito. As cidades grandes e médias atraem a população rural, que tem esperança de melhores empregos em setores como indústria, o comércio e os serviços. Essas cidades podem oferecer condições mais confortáveis de vida, como salários mais altos, eletricidade, saneamento básico, escola, hospital, entre outros. Então, é aquela história de que as pessoas saem da zona rural para poder buscar a melhor condição de vida na cidade, por conta disso mesmo, né? Por essa troca de mão de obra, da mão de obra humanizada, para essa, né, mão de obra feita pela máquina, onde a gente precisava de 10 pessoas para realizar aquele serviço, precisa só de uma para comandar aquela máquina, né? Então, para os grandes agricultores, vale a pena por conta da economia. Essa foto que está aparecendo aqui é a colheitadeira em plantação de trigo, né? Então, imagina quantas pessoas precisava para poder fazer a colheita nesse espaço todo ali de plantação de trigo. E agora a máquina, ela faz esse serviço em um menor tempo e utilizando menos mão de obra, né? A pergunta número 1 sobre isso que a gente leu agora. Observe a foto desta página e responda as questões a seguir. O que a máquina agrícola mostrada na foto faz? Né, que foi o que eu expliquei ali. Ela é uma colheitadeira de plantação de trigo. A colheitadeira, ela colhe os grãos do trigo depois que eles foram plantados e cultivados, né? Então, aqui nessa pergunta, você vai responder o que essa máquina faz, ok? Que relação há entre o surgimento das máquinas agrícolas e o êxodo rural? Qual é a relação que tem do surgimento das máquinas agrícolas quando elas começaram a serem usadas e o êxodo rural? Êxodo rural é quando as pessoas saem da área rural para buscar condições de trabalho, melhorias de vida em outra cidade. Por que que quando as máquinas começaram a chegar lá nas lavouras, as pessoas começaram a ir embora, né? Então, aqui você vai responder qual é a relação que tem do surgimento das máquinas para o êxodo rural, né? O êxodo rural, a gente só vai lembrar que significa
a migração das pessoas para outros lugares. Elas foram embora por quê? Que foi o que eu expliquei aqui, né? Ó, nas décadas de 1970 e 1980, os grandes movimentos migratórios ocorreram em função da mecanização da agricultura, né? A mecanização foi a troca da mão de obra humana para mão de obra máquina. No caso, esses tratores, essas colheitadeiras, tem até as máquinas que fazem ali a plantação mecanizada. Então, nessa pergunta, a gente quer saber qual é a relação que teve da entrada das máquinas para a saída das pessoas na área rural, ok? Agora, aqui, na nossa próxima atividade, nós vamos ler um textinho e depois nós temos mais 2 perguntas só, ok? O Brasil é um grande produtor agrícola. Produz soja, milho, cana-de-açúcar, café, laranja, entre outras coisas. Desde os primeiros tempos da colonização portuguesa, aqui se cultiva cana-de-açúcar, algodão, mandioca, arroz. Isso a gente falou nas aulas passadas, né? Entre outros produtos, e se pratica a pecuária, que também é uma atividade do meio rural. Depois da independência, surgiram no Brasil as grandes plantações de café. Outros cultivos são mais recentes, como a de laranja e soja. Então, vocês percebam que a gente tem umas fotos aqui da lavoura de cana-de-açúcar de antigamente, né? Nós temos a colheita mecanizada da cana-de-açúcar, para vocês perceberem a diferença, né? Na foto preto e branco são as pessoas trabalhando na lavoura de cana-de-açúcar. E na foto colorida já é um caminhão. Então, percebam a quantidade de pessoas que tem na primeira foto e a quantidade de pessoas que tem na segunda. Provavelmente, nessa foto onde tem os caminhões, deve ter apenas 2 pessoas trabalhando. Então, vocês percebam que com o passar dos anos e com a modernização, foi diminuindo a quantidade de pessoas trabalhando nas lavouras. Aqui na segunda foto nós temos uma plantação de café em 2015 e os escravizados trabalhando numa fazenda de café em 1882. Percebam a quantidade de pessoas que tem na foto de 1882 e na plantação de café de 2015, a plantação tá lá linda, maravilhosa e não tem ninguém. Por quê? Porque ela foi mecanizada e provavelmente quando for a época da colheita, ela vai ser feita pela colheitadeira, não por pessoas. Provavelmente vai ter 1 ou 2 pessoas ali administrando tudo, mas não a quantidade de pessoas que tem aqui nessa segunda foto. Aí vocês percebam a diferença, né? Como que uma máquina pode tirar o trabalho de várias pessoas, apesar de otimizar o serviço, de fazer um serviço em menos tempo, né? Logo, a gente tem mais produto, porque é muito rápido ali o processo da colheita e da separação até chegar no processo final, do que quando era feita mão de obra humana, né? E além de sacrificar as pessoas que trabalhavam, porque era exigido muito deles num espaço de tempo que eles não poderiam oferecer aquele serviço, então sacrificavam muitas pessoas, desde a época dos escravos, né? Por um lado, a modernização foi muito boa, mas pelo outro, muitas pessoas ficaram sem emprego por conta disso. As atividades agrícolas e pecuárias são muito importantes porque produzem alimentos para a produção das cidades e do próprio campo, como arroz, feijão, mandioca, carne, milho, frutas, verduras e muitas outras coisas. Elas fornecem a matéria-prima para a indústria, soja, algodão, milho, café, cana-de-açúcar, cacau. Então, todo esse serviço é muito importante para a gente, como consumidor, e para os agricultores, os industriários também. Então,
para todo mundo tem a sua importância. Eu vou dizer aqui uma coisa que a gente já sabe, né? Que a matéria-prima ela é usada na fabricação de um produto. A gente já estudou isso, né? E aqui nós temos duas fotos, né? De uma plantação de laranja, muito bonita. E aqui a colheita mecanizada de soja. Então percebam que a colheitadeira ela é bem grandona e ela consegue colher uma quantidade enorme de soja num curto espaço de tempo. Então a colheitadeira é muito boa porque ela faz o serviço mais rápido, tá certo? Então, sobre essa leiturinha que nós fizemos, nós temos 3 questões para responder. A primeira é: as atividades agrícolas e pecuárias são muito importantes, por quê? Essa leiturinha a gente fez agora, então tá bem fresquinha a resposta. Quais tipos de matéria-prima a agricultura e a pecuária fornece? Tá ali no texto também. Ela fornece para a indústria, né? E a número 3, que produtos o campo pode produzir para a nossa alimentação? Então, a resposta da número 3 está em todo o texto que a gente leu. Vocês dão uma olhadinha lá para poder saber. Qualquer dúvida, vocês me chamem, que eu vou ficar aqui aguardando o retorno das atividades de vocês. Ok? Esse material eu vou disponibilizar lá no grupo. Tenham ótimos estudos e tenham uma ótima noite. Tchau, tchau!